Though the storm may come, we are unashamed of the name above all other names. He's our victory. Começa agora mais um programa da Rádio Pinheiros, um programa produzido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O vídeo já vai começar, mas antes eu preciso te apresentar o EAD Pinheiros, a nova plataforma de ensino à distância da IPP. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros para a edificação da igreja e todos os recursos arrecadados nessa obra serão revertidos para evangelização. Conheça os nossos cursos no link que está aqui embaixo e cresça no conhecimento do nosso Deus. Começa agora IPP em Movimento, um programa para você ficar por dentro de tudo que acontece nos ministérios da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Agora estamos falando diretamente dos estúdios da Rádio Pinheiros e hoje IPP em Movimento, agora 11h04, e hoje vamos falar sobre pequenos grupos. Muitas pessoas falam, dão outros nomes, né? Mas é um encontro de grupos que nós vamos comentar hoje como funciona aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E para falar sobre os pequenos grupos, pastor Nilson Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham. E bom dia a todos aqui do estúdio. O pastor já está em casa, né? O pastor Sim. Nilson, ele faz o programa do Sã Doutrina e agora ele está com o pastor aqui na Igreja de Pinheiros também, para nossa alegria. Léo Campanha, seminarista da IPP. Bom dia, Léo. Bom dia. Obrigado por ter aceitado nosso convite para falar sobre os pequenos grupos. Só vou ficar aqui de auxiliar do Nilson, né? Ele já está pastor televisivo, né? Então, estou tranquilo aqui. Muito bom. Pastor, fala um pouquinho para a gente, então. E bom dia a você, né? Que está aí nos acompanhando, que todo dia está aí diretamente conosco. Pode mandar seu comentário se tiver dúvidas, perguntas, como colocar um pequeno grupo na sua igreja ou como fortalecer, enfim, o que tiver de dúvida, pode comentar aí que a gente está de olho aqui na sua mensagem. Pastor, o que são os pequenos grupos? Explica para a gente. Bem, o nome já meio que sugere, né? Sugere mais ou menos o que significa, mas numa resposta assim, um pouquinho mais elaborada, nós poderíamos dizer que os pequenos grupos são grupos de irmãos, né, em Cristo, de cristãos. Mais à frente nós vamos ver que também existem pessoas, né, que de repente não são da igreja e que podem participar, mas a princípio os pequenos grupos das igrejas, né, são grupos de irmãos que se reúnem em momentos diferentes do culto público, né? Existe um momento que é insubstituível, né, ensinado na Palavra de Deus, que é o culto público, comunitário, né? E os pequenos grupos, eles são aqueles grupos que se reúnem em outros momentos, em qualquer outro dia da semana, em horários flexíveis e que tem basicamente o objetivo de adoração também, de comunhão, né, de conhecimento mútuo, de instrução na Palavra de Deus, de treinamento, de evangelismo, e nós vamos ver mais à frente um pouco mais as finalidades, mas basicamente é isso. E pastor, por que pequenos grupos? Nós entendemos, né, o reverendo Orival, pastor titular da igreja, ele, num curso que está disponibilizado aí na nossa plataforma EAD, que fala especificamente sobre pequenos grupos. Sobre já está disponível? Já está disponível. Uau. Já, né? Os irmãos podem, aqueles que quiserem fazer, fiquem à vontade. Ele afirma, e nós concordamos, que os pequenos grupos, eles são uma metodologia que tem uma certa neutralidade, né? E que você pode utilizar
para fazer com que pessoas sejam treinadas, pessoas sejam edificadas no meio da igreja, né? E sem querer forçar textos bíblicos, né? Mas quando nós observamos ali os primeiros irmãos ali na igreja de Atos dos Apóstolos, eles se reuniam em casas, né? Obviamente que existe um contexto histórico que explica isso, né? Ali não existia, ali sobre o domínio do Império Romano, não existia a possibilidade de construção de igrejas e de templos como nós temos hoje, na maioria dos países. Entendi. Então eles se reuniam em casa, né? Hoje, pelo menos, né, usando como exemplo o Brasil, né? Nós temos essa possibilidade, né? Nós não temos nenhum tipo de impedimento a princípio. Existem dificuldades, obviamente. Sim. Mas não existe nenhum tipo de impedimento oficial que igrejas sejam construídas. Então, nós podemos nos reunir e nos reunimos normalmente em igrejas. Mas nada impede de que nós possamos, em outros momentos, nos reunir em casas também, né? Então, nós entendemos que os pequenos grupos são uma metodologia sadia, né, que pode ser utilizada para o crescimento espiritual e numérico das igrejas cristãs. E pastor, agora uma dúvida que veio, tem as chamadas, e Léo também, se você sabe, tem as chamadas igrejas orgânicas hoje, que eles se baseiam exatamente nesses cultos feitos em casa, né? E acaba que pega uma casa e fala que é igreja. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Léo, pode começar pouco? Começa com o pastor aqui, porque de uma certa forma eu estava até pensando em entrar nesse mérito, para não existir uma confusão entre pequenos grupos e célula. Porque tem as chamadas células também, Isso, né? e aí o pessoal às vezes entra em confusão, né? E às vezes você até acusado de fazer célula, sendo que não é, né? Mas o pastor pode começar aí com as igrejas. Porque eu creio que uma das grandes polêmicas que existem em torno disso, né? Essa questão de célula, os nomes podem variar, né? Os nomes podem variar. Pequenos grupos, ou pequeno grupo, é um nome bem genérico, né? Tem os grupos de pastoreio, que é o nome utilizado aqui pelos pequenos grupos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu venho de uma igreja, né, da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que o nome lá era Grupo Familiar, né? Até que um dia nós criamos um grupo de jovens que nós chamamos de PG dos Jovens. Então o nome pode variar. Às vezes alguma polêmica que possa existir não é no método em si, né, no método em si. Mas a polêmica que pode existir é naquilo que é ensinado, no conteúdo que é ensinado nesses grupos, né? Então, existe um movimento herético chamado G12, né? E que ele se dividiu em células. E o grande problema do movimento G12, que, repito, foi um movimento herético, né, que trouxe muitos prejuízos para a igreja brasileira, ali na década de 80 e 90, principalmente, não era quanto ao método. E qual que é o método? Se reunir em algumas células ou pequenos grupos. O grande problema era o que era ensinado nesses grupos, né? Que eram heresias, né? Ensinos contrários à Escritura Sagrada. Então, aí normalmente quando outras igrejas sérias, querem de repente fazer pequenos grupos, aí alguém de repente um pouco mais desavisado pode falar, olha, será que é G12? Será que é movimento em célula ou algo parecido? Então a gente parte do princípio que o método em si, ele tem uma certa neutralidade. Você pode utilizar esse método de reunir-se em outros dias que não seja o domingo. Às vezes pode até ser o domingo, né? Em momentos que não seja o culto. A grande questão é o que você vai ensinar, qual é o seu propósito. Você pode utilizar esse método para glorificar a Deus, para buscar treinar pessoas, edificar pessoas, fazer discipulado, aconselhamento, evangelismo, ou você pode utilizar esse mesmo método para disseminar heresias, ensinos que são contrários à Escritura. Né? E eu acho que complementando esse aspecto do que é ensinado, tem a questão do método, da forma de funcionamento, do que eu posso, sei lá, talvez governança desse grupo, e a independência que ele tem ou não em relação à igreja. Então, porque existe o movimento lá em células e tudo mais, eu sei de relatos de que nas células acontece a distribuição de Santa Ceia, que ela vira uma igreja independente, ela acaba não respondendo, de uma certa forma, para algumas coisas para a sede, né? E isso acaba gerando, proporcionando o surgimento de heresias. Exato. Né? Não é que a gente não creia que pessoas que não fizeram seminário não possam dar estudos, não possam ser crentes fiéis, nada disso. Né? O ponto não é esse. O ponto é que, muitas vezes, dentro dessas situações, se você não tiver uma supervisão adequada,
isso pode fomentar o surgimento de coisas ruins, né? De ensinos equivocados e distorções do ensino das escrituras, né? E isso acaba contribuindo para essa fama que teve ao longo do tempo, por ter sido feito de uma forma não... sem uma governança, sem um cuidado, né? Então, o Nilson aqui, ele faz o quê? Todo um trabalho de supervisão, né? Ele está começando esse ano, mas ele vai fazer isso, de visitar, ver o que está sendo ensinado, preparação dos líderes, acompanhamento de como tem sido, os estudos são centralizados, aí vai, talvez eu esteja até antecipando alguma coisa que ele falaria aqui, mas até porque, né, acho que as pessoas às vezes acabam não pensando, como que pode ser problemático ou errado irmãos se reunirem para estudar a palavra? Pois eu estava esperando, né? porque eu ia comentar assim, isso. Que daí eu já vou começar a entrar no método de funcionamento aqui. Pode, a gente como vai... que pode ser errado alguém se reunir num grupo para estudar a palavra, para orar e para ter comunhão? Como que pode ser errado isso? Que eu ia comentar. Pode ser errado? Pode acontecer coisa errada, sim. Mas isso não pode ser um problema, né? Se não fizer tudo isso que você falou. Né? Mas o que eu acredito também, Léo, que tem a ver com isso, é que se não houver uma organização, fica confuso. Então, esse é o ponto que tem a ver com a tua pergunta, que é muito importante. A gente vive num contexto, principalmente no meio da igreja, que as pessoas são anti-institucionais, achando que é o grande erro da igreja ela ser uma instituição. Exatamente. Biblicamente, a igreja, ao mesmo tempo, ela é uma instituição e é um organismo. Sim. Como instituição, ela tem horários, ela tem regras, ela tem uma liderança, existe uma hierarquia. Ok. Como instituição, a igreja tem essas características que são bíblicas. São bíblicas, exatamente. Agora, como a igreja também, além de instituição, ela é um organismo, ela é um corpo vivo. Né? É o corpo de Cristo. Exatamente. E às vezes as pessoas, observando alguns erros que infelizmente aconteceram, porque a igreja é formada também por pessoas, a igreja é formada por pessoas que ainda lutam contra pecados e que erram, como eu, como todos nós. Sim, então, às vezes, as pessoas exageram na instituição e acham que a igreja só é instituição. Algumas pessoas olham para isso e falam, olha, não quero mais igreja e instituição, só quero o corpo. E está errado, porque eu tenho que sempre, quando existe algum erro na forma como a gente vivencia a igreja, eu devo sempre recorrer não ao que eu acho, mas ao que a Bíblia ensina. E isso é uma condição sine qua non, é ponto final. A Bíblia ensina que a igreja, ao mesmo tempo que é instituição, por exemplo... Cristo foi aquele que instituiu a disciplina eclesiástica. Agora, não é porque às vezes os pastores erram, e os pastores erram, pastores, presbíteros, diáconos, os conselhos erram, na questão da disciplina, que não quero mais isso. Não, eu tenho que voltar para a Escritura. Exatamente. Então, a igreja cristã, ela sempre será aquilo que a Bíblia diz que ela sempre é. Entre outras coisas, principalmente, instituição e organismo. Quando eu exagero em algum desses pontos, eu estou saindo da Escritura. Então, às vezes, algumas das pessoas que querem lutar contra a instituição igreja, que já está errado, e aí fala assim, não quero mais grandes templos, eu quero ficar só dentro de casa. Ali, se você não for bíblico, os erros e os pecados serão manifestados. Porque, vamos supor, não quero mais igreja, essa igreja é muito grande, vamos sair da igreja Presbiteriana de Pinheiros, dessas igrejas grandes, e vamos formar o nosso grupo. Que dia que nós vamos nos reunir? Alguém vai ter que definir o dia, o horário, quem vai falar, a instituição está... como vai ser a liturgia, ou seja, a igreja sempre será aquilo que a Bíblia diz que ela é. Mesmo quando 2 ou mais estiverem reunidos. Exatamente. Não por exemplo, nós somos em 4 aqui, não tem como todo mundo falar ao mesmo tempo. Tem algumas regras. Exatamente. Você é apresentadora, eu e o Léo somos os convidados, o Lucas está ali orientando e dando os toques. Então, existe sempre esses 2 aspectos. E sempre esses 2 aspectos devem ser regidos pelas Escrituras. Aconteceu algum erro? Volta para a Escritura. Quando eu for inventar alguma coisa, sempre vai dar errado. Exatamente. E ainda pode chegar no outro extremo, né? Que é aquele que não tem nem instituição e nem organismo, que é o desigrejado. E que no final das contas vai entrar em contradição, porque ele vai mostrar que ele vai ser instituição errada e organismo errado. Né? É verdade. E tem uma frase que eu ouvi outro dia que fala assim, lendo a Bíblia, descobri vários erros.
Todos eles em mim. Exatamente. Mas é o fundamento certo que dá alicerce, né? Que dá para a gente firmar na rocha o que a igreja Sim. precisa, né? Senão não teríamos a Bíblia. E, pastor, voltando aos pequenos grupos, para que servem? Qual o propósito? Vou citar alguns aqui, depois o Léo já, né, tocou em alguns e ele vai me lembrando. Primeiro, para pastoreio, né? Os pequenos grupos, aqui nós chamamos de grupos de pastoreio, eles servem basicamente para pastorear. Então, ler as Escrituras, ensinar as Escrituras, ser edificado pelas Escrituras. Pastoreio é o grande ponto, né? E pastoreio implica em relacionamento, às vezes em igrejas pequenas ou grandes, né? Às vezes no domingo a gente não consegue desenvolver, às vezes a gente só cumprimenta as pessoas. Isso pode ser complementado, e aí você tem a chance de conhecer determinadas pessoas nos grupos menores, os grupos de pastoreio, né? Os pequenos grupos, serve para discipulado, serve para aconselhamento, serve para despertamento de novas vocações, né? E, enfim, não sei se o Léo quer lembrar de outros aí, instros, né? Enfim. Eu creio que nessa questão do pastoreio, eu acho que é o grande foco, né? A gente vê isso sendo muito bem utilizado e tem abençoado muito a nossa igreja por conta desse aspecto que o Nilson colocou. Veja, não tem como, pela quantidade de membros que nós estamos hoje, ter um cuidado individual com coisas mais simples da vida. Né? Porque o crente, o que a gente precisa entender... Principalmente só no domingo ali, né? E a gente precisa entender o tal do sacerdócio universal do crente. Todo crente, ele é capacitado pelo Espírito Santo a fazer algumas coisas. E entre elas está essa ideia de abençoar e ser abençoado pelo próximo. Então, no convívio, né? Então eu e o Nilson aqui, a gente está tendo, enquanto eu estou em férias aí no seminário, a oportunidade de conversar bastante. Ele me abençoa muito. Eu não sei se eu abençoo, mas eu sou abençoado por ele. O amor de Deus é sempre um amor de duas vias, mútuo, né? Mútuo. Mas então a gente nesse convívio, a gente troca experiências, né? E de uma certa forma isso que acontece no grupo. Né? Você vai ter a pessoa que normalmente mais experiente, normalmente mais madura na fé à frente do grupo conduzindo, né? Preocupado e vendo e percebendo as particularidades da vida de cada um. Porque vamos pensar numa igreja que nem seja tão grande, 200 pessoas. Né? Já uma igreja tamanho médio. Okay. Mas como que o pastor titular vai estar ciente dos problemas do dia a dia de alguém? Se todo mundo resolver descarregar todos os problemas pequenos do dia a dia no pastor, ele não dá conta. Então tem coisas que são mais simples, como alguns problemas no trabalho. Podem surgir problemas complexos no trabalho? Podem. Mas no dia a dia, você consegue isso, né? Então, o irmão vai lá, abre a Bíblia, vê um estudo, né? Ora junto. Né? Então, esse cuidado é muito importante. Cuidado que só com domingo... né? E assim, às vezes, a pessoa consegue separar um dia da semana dela para estar à noite num grupo de pastoreio, né? Então, esse é um cuidado interessante. E tem uma outra forma que eu acho que o grupo de pastoreio pode funcionar muito bem, e que eu acredito que ainda a gente não faça isso de uma forma tão intensa, é para a evangelização. Sim. Então, é um momento de total descontração, né? Total não, mas é um ambiente mais descontraído, onde você tem mais liberdade de interação. Informal. Né? Ele é mais informal. É na casa de alguém, você vai ter um lanche. Você convidar uma pessoa, ela vai poder ser recebida, conhecer novas pessoas, ser apresentada a Jesus Cristo. Então, é um grupo, uma ferramenta, vamos falar assim, que pode ser muito bem utilizada para evangelização também. Sim. Com né? certeza. Se a gente se atentar mais para isso, só assim, pô, ô Nilson, encerrar o expediente, vamos lá em casa hoje, vai ter uma reunião lá com o pessoal da igreja, a gente conversa tudo, a gente faz um estudo. Aquela dúvida que você um dia quis tirar comigo, hoje vai ser exatamente esse assunto e tal. Exato. Então, eu creio que é uma possibilidade muito boa de aplicação do grupo de pastoreio também, né? Além de todos esses outros que já foram levantados por Nilson. Sim, grupo de pastoreio me remete grupo de pastores.
não é só de Não, pastores, né? não. Quer explicar um pouquinho por que pastoreio? Porque tem os PGs também, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas talvez pode até falar agora, Sim. Porque tem grupo de pastoreio remete a grupo de pastores ou pastorear. É o que o Explica Léo por tinha quê. falado desse conceito que é caro às igrejas reformadas, né? É o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes. Tá, Ou seja, entendi. todo cristão, homem e mulher, só tem agora um mediador entre ele e o Deus Pai, Sim. que é o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, agora, todos nós somos irmãos e irmãs que devem trabalhar, que foram salvos para trabalhar no reino de Deus. E o único mediador agora, que na verdade que sempre existiu, é o Senhor Jesus Cristo. Né? Diferente de uma visão mais romana ou romanista, que parte do princípio que os sacerdotes só são aqueles oficiais, só o Papa, enfim. E aqui todos, nós temos diferentes chamados específicos. Diferentes papéis, Diferentes responsabilidades. corpo, né? Exatamente. O pastor tem um chamado específico, né? Tem a sua especificidade, o presbítero, o diácono, enfim. Mas todo aquele que não é, por exemplo, um oficial da igreja, ele é um cristão que tem chamado específico. Ele é pastoreado por Cristo, ele é pastoreado por outras pessoas, e ele também deve pastorear no sentido mais geral, genérico da palavra, ou seja, todas as pessoas devem orar pelas outras, todos os cristãos. Ou seja, você, Lídia, Sim. você sendo uma cristã, você é pastoreada por algumas pessoas e você deve, nesse sentido mais genérico, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas também. Pessoas oram por você e você deve orar por outras pessoas e com outras pessoas. Então, esse nome grupo de pastoreio são grupos onde as pessoas são pastoreadas por outras pessoas. Né? A ideia é essa. Ótimo, Então, assim, incrível, a ideia entendi. de quem pode participar, né? É dessa... qualquer um, né? Sim. Sim. Então, Que assim, ótimo. tem um provérbio que eu gosto, que é assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem é seu Afia o amigo. homem, é Sim. lindo esse provérbio. Então, quando você pega isso e aplica para o grupo de pastoreio, ali é um momento também de que Deus está te afiando, Deus está te preparando, né? Deus está trabalhando nas suas fraquezas, né? Te trazendo para mais perto dele, né? De conhecer mais as verdades e começar a ajustar a sua vida, né? Então, quem pode? Todo mundo que precisa, né? Então, não tem restrição de oficialato ou não, se é membro ou não membro, há quantos anos, você não tem nada, né? Exatamente. E dentro disso mesmo que você falou, Léo, tem a ver também as características, né? Porque o que acontece geralmente? As pessoas se unem por características que identificam, Sim, né? por afinidades. Por afinidades, exatamente. E tem grupos, assim, que são características específicas, talvez de idade. Como funciona essa divisão, os encontros? Tem vários tipos, se a gente for pensar no como funcionam, né? Em termos de horário, existe uma flexibilidade muito grande, né? Normalmente os grupos se reúnem na parte da noite, né? Aqui em São Paulo, por motivos óbvios, né? A maioria das pessoas estão estudando ou trabalhando durante o dia. Então o horário da maioria dos grupos aqui é 8 horas da noite. Mas o horário, claro, obviamente existe uma flexibilidade se quiser começar em outro horário. Sim. Então, como funciona? Na questão do horário, tem uma flexibilidade. Na questão do dia, é flexível também, né? A ideia é que você se reúna no outro dia que seja diferente do domingo, né? Mas até isso não é uma coisa assim, totalmente inflexível. Vamos supor que a pessoa só tenha condição de ir na igreja pela manhã e à noite ela queira fazer um grupo familiar na casa dela. Eu não conheço nenhum grupo desse jeito, mas não dá para falar que isso seria errado, né? Mas normalmente os grupos se reúnem de segunda a sexta, normalmente horário da noite, né? E deixa eu ver o que é mais. Número de pessoas, isso é interessante pensar. Não existe, né? O Maurício perguntou aqui, o Maurício Xavier perguntou qual é a o número quantidade ideal. permitida. Exato. Não existe um número mágico nisso daí, né? Sim. Mas a ideia é que, por exemplo, se você tem 30, 35, 40, já não aí parece que já tá... Exatamente, já não é um grupo tão pequeno assim. A gente sugere, mas é só em caráter de sugestão, que tem ali 20, 25 pessoas no máximo, né? No máximo. Porque quando começa a ficar 30, 40, aí
você começa a manifestar aquela característica que você quer cobrir na igreja, né? Que é a distância, né? Exatamente. Você, num grupo de 40 pessoas, não é que é impossível você conhecer as 40 pessoas, Sim. mas já começa a manifestar aquela dificuldade, né? De conhecer todas elas. Então, a ideia é que você seja um grupo ali de 20, 30 pessoas. Pode começar com 5, tá? Não tem um número também mágico. Acima claro, de 2 tá bom, já tá ali, você né? começa 2 ou com mais. 2, 3, de repente. É interessante você começar ali com umas 10 pessoas, mas isso a gente só está sugerindo, né? Mas ali, vamos supor, um mínimo de 10 pessoas e um máximo de 25 pessoas. Quando começa a ir para 30, é interessante você começar a orar, pensar e estruturar um desmembramento para que comece um outro grupo. E aí já está manifestando um benefício que o grupo pode ter, que o pequeno grupo pode ter, né? Essa questão de crescer espiritualmente e crescer numericamente também. Mas o crescimento numérico como um resultado do crescimento espiritual. Isso é sempre interessante pensar nisso. Porque vai possibilitar o cuidado de mais pessoas. Exatamente, né? porque se o pequeno grupo tem essa função primordial de pastorear, então você deve manter um determinado grupo que facilite esse pastorear. Né? E essa ideia de pastorear, né? Esse é o foco principal. Então, o foco principal não é estar com os meus amigos necessariamente. Exato. Sim, Então, o meu foco não é ter um grupo que eu chamo de clube social. sim. O meu foco é cuidar de pessoas. E quando eu cuido de pessoas, eu abro mão de algumas coisas quando precisa. Então, eu vou dar testemunho. Inclusive, abro mão de alguma afinidade, né? Exato. Porque a missão está acima da afinidade. É a expansão do reino, né? A glória de Deus tá envolvida. Então, quando a gente pensa, né? Se fosse, tem afinidade, questão de faixa etária, alguma coisa assim, eu gosto de pensar o grupo de pastoreio como uma amostra do corpo de Cristo. E ele é o que, então? Heterogêneo. Né? Ele tem diversas idades, ele tem crianças, ele tem adolescentes, ele tem adultos, Classes ele tem sociais. jovens, tem classes sociais, né? Homens, mulheres. Por que eu gosto de pensar assim? Porque eu creio que se a graça de Deus é multiforme, na variedade também ela se manifesta. Então, se eu sou um jovem, né, recém ingresso aí no mercado de trabalho, eu adoraria fazer parte de um grupo onde eu aprendesse a palavra de Deus e eu tivesse a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas que poderiam me aconselhar. Sim. Então, eu não sou dos mais favoráveis à divisão por faixa etária. Sim. Porque você acaba perdendo esse convívio. Né? Então, a gente chegou em Pinheiros, recém-casados, eu e minha esposa, 2, 3 meses de casados a gente chegou aqui. E foi num desses grupos que a gente foi recebido por um casal que idade dos meus pais. Que legal. Foram o casal que talvez mais nos acolheu no começo. E com eles a gente foi convivendo. Porque nos ajudaram nas dificuldades do casamento. Né, deram conselhos, vida profissional, vida pessoal. Então, na variedade, né, na heterogeneidade, não é homogêneo, é heterogêneo, é onde vem a riqueza também. Sim. Né? Então, acho que isso não pode ser perdido. Né? Então, um grupo heterogêneo, acho que essa questão do número é importante, e o foco do pastoreio, né? Esse grupo nosso foi tão abençoado que a gente saiu no comecinho, a gente foi parar em quase 50 pessoas. Olha só. A gente pegou e virou 6 grupos de uma vez. A gente abriu em 6 grupos. E o pastor Arival, na época, falou, eu tinha a possibilidade de ficar com os meus amigos mais próximos e mais perto da minha casa. O Arival falou assim, Léo, preciso de você mais longe e distante das pessoas que você é mais próximo. Nossa. Falei, gente. é pelo reino? Então eu vou. Que legal. Então eu vou. E nós fomos. Então a gente ficou num grupo mais distante, desenvolvemos novos relacionamentos. E é um grupo que tem até hoje. Olha É um só. grupo que já foi passando de lideranças, né? Passou por várias turbulências o grupo. E ele ainda continua existente. Inclusive o Nilson visitou o grupo ontem. Teve um monte. Então já tem verdade. assim uns 10 anos que existe esse grupo. Isso que você falou é muito importante, né, Léo? Porque a gente vê, tem pequenos grupos assim de pessoas que estão universitários, de casais novos casais, jovens. A gente vê que existe uma identificação de uma característica específica. Sim. Mas isso não é o que dita para ter uma expansão espiritual, né? Uma Não é uma profundidade. regra para todos. Não é uma regra para todos. Né? É interessante ver
essas diferenças que tem os dois, né? Sim, tem a questão de você se identificar, mas ao mesmo tempo não se identificando. É meio confuso, mas eu até encorajaria, por exemplo, a pessoa que participa do grupo de jovens casais a participar de um grupo de um outro grupo. De solteiros, enfim, sei porque lá. Assim, não, de um grupo de pastoreio como normal. Com pessoas mais velhas, porque lá ele vai ter mais experiência. Então, assim, se existe uma identidade, afinidade ali de... Sempre para mais. De mesma fase de vida, né? Então, você tem todo mundo recém-casado, todo mundo descobrindo as coisas juntos e tal. E você pode participar de um outro grupo, onde você tem casais mais velhos, você tem pessoa solteira, né? Que foi assim que começou o nosso grupo, né? Você tinha solteiro, casado, né? Já quase virando vô, tinha de tudo. Porque assim, a ideia do pastoreio é cuidar daquele ponto lá que precisa ser cuidado, né? É chegar lá na raiz do problema. Às vezes, com um amigo você não consegue isso, com o cara da faculdade você não consegue isso. Sim. Mas com aquela pessoa que você conheceu, Deus vai usar, e isso pode estar num outro grupo de outra Sim. característica, esse o foco principal, né, do pequeno grupo, pastoreio. É isso? É o pastoreio, que legal. Nossa, que demais. E pastor, o que isso muda na vida das pessoas? Participar de um grupo. Participar de um pequeno grupo, né? De um grupo de pastoreio, enfim. A intenção, né? O propósito, a oração, é que traga amadurecimento espiritual. Eu creio que o principal, né? Eu creio que de repente existam outras expressões, mas algo que me vem à mente é participar motivado, né, de modo correto na sua participação ali no grupo, no pequeno grupo. A ideia é que a pessoa, né, seja jovem, adolescente, homem, mulher, um cristão de 30 anos já de caminhada cristã, um novo convertido, ele amadureça a imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Então é crescimento espiritual, né, discipulado, e aí se a igreja vai crescer exponencialmente em termos numéricos ou não, vai ser uma consequência, né? Mas eu creio que amadurecimento espiritual seja o principal benefício de alguém que participe de um PG, né, de um pequeno grupo que cumpra realmente o seu papel, né, de ser bíblico. Eu creio que esse é o grande benefício. Na sua vida, pastor, qual foi um diferencial assim, que o pequeno grupo fez? Que nem o Léo falou que eles foram acompanhados. Eu quero pensar que tenha sido exatamente isso, né? Uhum. De me ver como alguém que continua e sempre vai continuar necessitando de Cristo, né? Um estudo, né? Eu lembro que um tempo, no ano passado, estudávamos sobre os pecados intocáveis, né? Sim. Pecados que nós temos, inclusive que é o tema do acampamento, né? Cristocentrismo, e vai ter, na verdade, uma conferência, né? Mais para o final do ano dos jovens aqui, que Sim. creio que talvez fale sobre isso, ou nesse sentido. E falar sobre, às vezes, alguns pecados, que a Bíblia sempre deixou claro que são pecados, mas que, às vezes, nós temos uma infeliz tendência de tolerar, é algo que primeiro nos confronta, né? Porque a Bíblia ela confronta e aponta para a necessidade do nosso arrependimento e da redenção que nós só temos em Cristo. Então, pela misericórdia e graça de Deus, eu creio que isso tem... obviamente, nós erramos ainda muito, né? Mas eu creio que isso tem me alimentado, né? Sem nenhuma dúvida, a palavra de Deus, né? Quando ela é pregada de modo fiel, ela realmente nos confronta, nos conforta e nos direciona para Cristo. Então, eu creio que tem me ajudado na questão do discipulado. Que bênção. Né? Só resgatando, quando você pensa na questão do objetivo, né, do crescimento espiritual, esse de fato é o principal. Uhum. Mas vem um monte de coisa no pacote. Sim. Vem um monte de coisa associado a isso. Então, a gente usa, por exemplo, o grupo de pastoreio é uma coisa muito legal para você integrar pessoas na vida da igreja. Eu tenho amigos de 10 anos aqui, né? De que foi a gente levando para o grupo e começando a conviver, né? Então, além da questão do crescimento espiritual, que é o objetivo principal, você vai ter nos acessórios, né? Você vai ter nos acessórios. Então, chega amigo, chega pessoas novas que talvez não fiquem tão próximas. As pessoas são acolhidas, né? Elas se sentem em casa. Né? Que muitas vezes as pessoas reclamam assim, a igreja é grande,
você tem aquela impessoalidade, você não acha... Não, mas você tem o seu grupo, né? Você fica possível ter encaixado. impessoalidade em igrejas pequenas e igrejas pequenas que são, né, que conseguem acolher. Igrejas grandes é a mesma coisa. Não significa que uma igreja grande necessariamente vai ser uma igreja distante. Não. Existe esse perigo? Existe. Mas esse perigo pode ser enfrentado com alguns recursos vindos da palavra. Um deles, talvez um dos principais, seja a existência, né, e a dinâmica dos grupos de pastoreio, dos pequenos grupos. Ali você ataca essa impessoalidade, conhece as pessoas mais de perto. Aí a relação no domingo vai ser outra. A relação no domingo vai ser outra. Exatamente. E é interessante que esses amigos que você começa a caminhar junto, é que nem você falou, né, Léo? Assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo. Essa caminhada junto, de permanecer no caminho de Cristo, porque o nosso coração, cada vez ele mostra um ídolo novo, né? Sai um, volta um outro. Sai um, volta o outro, né? Tô errada, Léo? Não sei, deve ser o seu, tô brincando. É por aí. Não, mas assim, e essa caminhada... Quem dera fosse só o seu. Porque a gente vai crescendo, né, no crescimento espiritual, né? A gente nunca para de crescer. Então, por mais que você já tenha passado fases de crescimento, novas virão, né? E essa caminhada, esse fortalecimento de amigos, que nem o Léo falou, nos ajuda nesses detalhes dos pecados intocáveis, que sempre vão surgir novos. Você vê como é um contexto muito grande, né? São partes muito grandes e todas vão se completando, que nem o corpo, né? Essa eu acho que é a principal função também do pequeno grupo, porque os pecados intocáveis, ninguém, às vezes você não quer, nem com o melhor amigo você não quer falar, mas quando é alguém que está próximo de Cristo, aí ele há um mover espiritual ali por trás, né, nessa caminhada. E assim, às vezes as pessoas imaginam, mas como, né, o que acontece nos pequenos grupos? É coisa simples, né? O que tem no pequeno grupo? Nos grupos de pastoreio, nos grupos familiares, nos PGs, o nome que você quiser. Oração, né? Leitura e estudo da palavra. A gente canta, ou cânticos, ou hinos. Tem um momento sempre do comes e bebes, né? E tem algum momento, ou no começo, ou no fim, isso é flexível, onde as pessoas conversam um pouco mais, de forma mais descontraída. Que aí que acontece antes de começar, ou depois, né, de terminar, tem aquele momento, e aí, como é que foi e tal? Existe um núcleo ali que tem uma liturgia, né, que é bíblica e super simples. E nessa simplicidade bíblica que eu creio que as coisas revolucionárias podem acontecer. Oração, palavra... Existe, né, a comunhão ali, o objetivo, né? Louvor, adoração, enfim, coisas simples que a Bíblia sempre ensinou, né? Não tem nenhuma invenção, né? Não tem nenhuma invenção. Se for pensar, uma estrutura muito próxima do que seria um culto familiar, um culto doméstico. Exato. Eu acho que até por isso essa diferença bem tênue que as pessoas confundem às vezes, né? De acabar construindo uma igreja orgânica, no caso, né, como a gente comentou no começo. Mas muito próximo, né? Só que um cuidado mais detalhado, né? Seria. Sim. Isso, e se a gente for olhar pro que acontece nas reuniões, né? Obviamente você vai ter grupos que têm algumas dificuldades, né? Então, assim, você tinha grupo que não tinha ninguém que tocava, né? Não tocava um violão. Canta a capela. Aí cantava a capela, colocava um vídeo no YouTube, fazendo não sei o quê, né? A gente tem muitos recursos hoje, né? Que possibilitam aí a dar um bom andamento em algumas coisas que você tem alguma dificuldade, né? E o mais legal nessa questão do que acontece na parte do estudo é porque muito da visão que o pastor quer transmitir vem através desses estudos. Sim. Verdade. Aí você pode debater ali, perguntar, então, mas isso, né? Como que tem sido o foco da igreja? Então, para esse ano, vivendo o que cremos. Então, aí vai ter uma revista aí direcionada nesse sentido, né? Vai ter algum estudo em cima disso. Talvez aí nos estudos avulsos já começa a mostrar assim, o que nós cremos, né, naqueles avulsos que está sendo enviado, né? Quais são as bases que nós estamos alicerçados, né? Então é bastante interessante esse aspecto dos grupos. Esse ano já tem determinado que vai ser estudado, é que o tema Vivendo o que Cremos, né? Como que é esse estudo, material, como que é mais ou menos? O material normalmente é um material já produzido pela igreja, né? O material confeccionado, escrito pelo reverendo Arival. A partir de março, vai ter, todos os grupos vão partir de um mesmo material e nós vamos estudar a primeira e a segunda epístola de Pedro,
né? Legal. Primeira e segunda epístola de Pedro. Tem alguns grupos que já terminaram o material antigo, então nós estamos cedendo alguns materiais avulsos, né? E tem alguns grupos que estão, entre aspas, assim, atrasados uma lição antiga, então eles têm até esse mês de fevereiro, né, para terminar essa lição, porque o objetivo é homogeneizar, né, todos partirem de um mesmo estudo a partir de março, que no nosso caso aqui, nós vamos estudar a primeira e a segunda epístola de Pedro. Olha, né? que legal. E até uma ideia, uma questão a respeito dessa supervisão, desse controle dos grupos para que não tenha grandes viagens, essa ideia de todos os grupos estudarem o mesmo tema, na mesma época. Então, é natural que no meio do semestre aconteça algum percalço e algum grupo perca. Uma semana não deu para marcar, alguém ficou doente, não sei o quê. Acontece esse tipo de problema, natural. Só que acontece, grupos terminando a revista antes e outros ficam para terminar depois. Então, é onde entram esses estudos avulsos para que todos estudem todo o conteúdo da revista, né? Para que todo mundo esteja mais ou menos no pé de igualdade em termos do que está sendo passado como igreja para os grupos. Que demais. E vocês estão participando de algum? Conta um pouquinho de como é o grupo de cada um que está participando. Ontem eu comecei, né? Eu participei de um grupo lá que agora se reúne lá. Voltando, né? Agora que está voltando, março, voltou na semana passada. Volta nessa semana, teve um grupo que voltou já na semana passada, mas ontem eu participei do primeiro grupo que se reúne lá no Campo Belo, né? Lá no Campo Belo. E esse é um grupo que se reúne toda terça-feira, né? Começando às 8 horas da noite. E o tempo também é flexível, né? Tem alguns grupos que são mais... Ontem um grupo do seu Irineu, né? Um abraço para ele aí, eles são bastante animados, então eles gostam de conversar e tem sempre uma comida muito gostosa. Tem alguns que né, tem esses detalhes vão até também, mais tarde. Né? São animados e tem grupos que não é que eles deixam de ser animados, mas eles são controlados no horário. Então tem grupo lá que tem cronômetro para cada sessão. Exatamente. Então na hora do estudo tem lá o cronômetro rodando para quem está conduzindo, né? Então você consegue se encaixar, porque tem pessoas que acordam muito cedo. São Paulo às vezes tem essa realidade, a pessoa acorda 4 horas da manhã, por exemplo. Ela não, vai ficar num grupo até 11, meia-noite, até ela chegar em casa, né? Tem as dinâmicas da vida de cada um, né? Sim, sim. É verdade, mas é muito importante, né? Esquecemos de falar algum detalhe, alguma coisa? A gente já chegou ao no início a gente estava falando sobre a questão, né, se a pergunta fosse assim, os grupos... Os pequenos grupos são diferentes? Todos têm a mesma característica? Sim. A resposta é sim e não. Sim, né? e não, sim e não. Né? Como assim? Os grupos, num certo sentido, têm a mesma característica. Né? São pequenos grupos que se reúnem em um determinado dia para estudar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, todos os grupos têm a mesma característica, nesse sentido bem específico. Agora, em um outro sentido, eles têm podem ter características diferentes, né? Não só na questão do horário, do dia, né? Mas aqui, por exemplo, a maioria, quase todos os grupos aqui de Pinheiros, eles têm esse caráter, grupos de pastoreio, todos servem para pastorear mesmo, essa é uma característica que não muda em nenhum, né? Todos os grupos são grupos de pastoreio, mas o que faz com que eles se reúnam é normalmente a proximidade geográfica, somada à questão da afinidade. Então, nesses grupos podem ter adolescentes, jovens, crianças. As crianças também estão ali, né? Sim. E aí depois a gente se vira ali para ver o que faz com as crianças. Às vezes tem uma tia que vai tomar conta ali e tal. Senhores, senhoras, enfim. Nós temos também os PGs da mocidade. Então, nesse caso, tem a questão da faixa etária, né, orientando essa decisão. Mas você que, de repente, está nos assistindo e a tua igreja, né, seja na capital, no interior, tem outras características, né? Só quero falar das possibilidades de outros grupos. Por exemplo, eu alistei algumas aqui. Existem alguns PGs que são voltados mais para o evangelismo, né? Vamos supor que eu queira começar um pequeno grupo na minha casa. Eu tenho alguns amigos, tenho uns 8 amigos, nenhum deles é cristão, mas eu quero começar um grupo ali para a gente conversar sobre algumas questões. Claro que isso daí foge um pouquinho dessa proposta, ali não vai ser exatamente um pastoreio, né? Tá. Mas eu posso ter um grupo de amigos
Já conversei com eles previamente, dá para a gente se reunir 1 hora cada semana em determinado lugar para a gente conversar sobre aquelas questões e eu vou tratar essas questões do ponto de vista bíblico. Vocês vão poder fazer perguntas, a gente pode discutir. É um grupo que tem uma finalidade mais evangelística, né? Mais evangelística. É possível que nós comecemos um grupo com umas características parecidas lá em Santo André, né? Lá em Santo André, que vai ter essa característica mais específica. Nesse caso, o material específico vai ser necessário, né? Mas existe essa possibilidade. Um grupo mais voltado para a questão da apologética, vamos supor que tenha na igreja, sei lá, 8 estudantes de filosofia, de história, e aí que lidam com algumas questões bem específicas, né? Você pode, de repente, e aí vamos supor que eles estudem em faculdades diferentes, né? Mas estão com as mesmas crises, estão com as mesmas questões problemáticas. Você pode, de repente, tem alguém na igreja que pode nos ajudar a ler um livro junto, a gente orar junto para lidar com essas questões? É possível que você forme um grupo assim. Grupo de treinamento para novos membros, de repente um grupo voltado exclusivamente, e isso não é proibido, pode ser que isso exista, né? Um grupo também para instrução nas bases da fé cristã. Existe um grupo aqui na igreja, né? Aquele das mulheres, o Design Divino, né? Que lida com questões específicas do universo feminino a partir da visão bíblica, a partir da cosmovisão cristã. Isso é possível. E é obviamente que é possível que uma determinada mulher participe, uma irmã participe do Design Divino, e participe também de um grupo familiar no meio da semana. Isso é possível, se ela tiver essa possibilidade. Um grupo para homens, né? Que lida com questões específicas do universo masculino. Aqui temos um ENUP, né? Exatamente, tem um ENUP, né? Que acontece ali antes dos cafés, né? Que já vai casando com a ideia de discipulado, né? Exatamente. Então, existem várias possibilidades. Um grupo, de repente, para solteiros. Né? E que não elimina o grupo de pastoreio. Então, assim, existe flexibilidade. Então, o desafio é usar essa criatividade, né, essa sensibilidade e ensinar a palavra. Né? Ensinar a palavra, todos com essa função, né, de ou discipulado ou pastorear. Né? Que demais. Ô pastor, e para quem não tem ainda na sua igreja e gostaria de fazer, quais os primeiros passos que você indicaria para a pessoa fazer? Os primeiros passos... Existem livros que podem te ajudar nesse sentido, muitos livros bons que falam sobre o discipulado, né? E assim, o principal é ter gente que queira fazer isso. Legal. Né? Tendo gente querendo se reunir e tendo pelo menos um líder, né, capacitado, e a capacitação a gente está falando de necessariamente seminário, mas uma pessoa que conheça a Bíblia, que conheça, né, as doutrinas da fé cristã e saiba minimamente compartilhar isso, que tenha compromisso, né, com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus e que queira, né, despender o seu tempo para ajudar outras pessoas. Então você pode começar, se quiser também contactar, né, para a gente ajudar de alguma forma, fique à vontade. Sim, estamos à disposição, né? A Igreja Presbiteriana, pastor se coloca à disposição também. A gente pode colocar até depois um e-mail na descrição do vídeo, né, pastor? Sim. E chegamos ao final, eu quero agradecer muito, mas antes eu quero pedir para o pastor deixar uma mensagem para quem está assistindo ou quem vai assistir futuramente, pastor, por favor. O Léo falou um pouco sobre isso, mas eu quero frisar. Pequenos grupos não é um lugar, não é um momento de bate-papo necessário, né? Existem outros momentos, e bate-papo não é pecado, né? Mas o momento ali específico, o foco do pequeno grupo não é um clube e não é bate-papo. Intencionalmente, conscientemente, pastorear. Ser pastoreado e pastorear. Né? Então, pequeno grupo não é bate-papo, o objetivo é crescimento espiritual. Existe uma importância muito grande da visão da igreja, né? Igrejas que têm uma visão bíblica, elas vão de alguma forma bolar um jeito de reunir os irmãos em momentos diferentes daquele do culto comunitário. Né? Do culto comunitário. Uma proposta, os pequenos grupos. De repente você quer inventar outra, né? Desde que seja bíblica, sem problema. Né? Mas os pequenos grupos, eles ajudam na questão da saúde da igreja. E termino dizendo que um pequeno grupo, né? Um grupo de pastoreio, um grupo familiar, um PG, ele sendo feito de modo bíblico, ele é uma das formas de obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. E de fazer discípulos. O discipulado, ele é feito de diversas formas. Uma delas
junto com os irmãos, num pequeno grupo, falando sobre a palavra de Deus, ensinando e aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, o pequeno grupo, ele nos ajuda no cumprimento do fazer discípulos, que foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou à sua igreja. Nossa, que privilégio poder fazer isso, né? Sim. E isso deve ter uma barreira muito grande também, né? Para as pessoas fazerem isso. Mas se as pessoas soubessem o quanto muda, o quanto é um privilégio, o quanto a gente vai mais profundo com o Senhor através desses pequenos grupos, né? Sim. Fica aí a dica, o convite para quem não faz ainda. Muito bom. Só de falar disso a gente já fica com vontade. Imagina participando e vivendo e trazendo todos os benefícios que traz, né? Léo, quero pedir uma mensagem para você também, para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir, por favor. Como complementar, né? Acho que a palavra é uma palavra de encorajamento, né? Para quem não tem ainda um grupo aqui em Pinheiros, procurar. Para a igreja que ainda não tem, fazer. Né? E para aqueles que estão lutando na implementação, perseverar. Né? Porque a gente vê que é muito importante para a saúde espiritual. Né? A gente vê a relevância disso na saúde espiritual dentro da nossa igreja. E eu creio que naturalmente existem desafios nesse trabalho, dá trabalho, né? Cuidar de pessoas dá trabalho. Começa olhando para a nossa própria vida, tanto de trabalho que a gente dá, né? Então, é uma palavra mais de encorajamento, né? Para que você entre nesse tipo de ministério, para que você se envolva com isso, porque será muito proveitoso, né? A gente trabalha bastante, mas Deus trabalha muito em nós, né? E esse é um resultado bastante interessante. Excelente. Quero agradecer de todo o coração por vocês terem aceitado o convite de vir aqui falar sobre os pequenos grupos. Agradecer a Deus também por Ele nos dar o privilégio de fazer parte, né, dessa chamado dele. E pedir para que futuramente voltem aqui para falar mais sobre como está acontecendo, como estão, né, se aceitarem o convite para voltar aqui mais para frente, né, pastor? Claro. Mas quero agradecer em nome da Rádio Pinheiros por vocês terem aceitado, de verdade. Nós que agradecemos. E Sempre a você um privilégio. que está nos assistindo também, amanhã estaremos de volta com aconselhamento bíblico e a gente fica por aqui. Léo Campanha, seminarista da igreja, pastor Nilson Júnior, nosso pastor querido, Lucas, da mesa de som, e você que está nos assistindo. A gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com aconselhamento bíblico. Até amanhã.